Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre voar alto em 2020, o que é necessário para que a gente possa atingir grandes coisas nesse ano. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Acharam aí? Diz assim, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Até aqui. Bom, o que eu queria comentar com vocês, eu estava preparando essa palavra e Deus estava falando muito sobre virada pro meio. E aí o que foi falado muito forte pelos profetas, e eu quero que vocês prestem atenção, é que esse ano a igreja, tem tudo para viver grandes coisas, mas ela precisa ser curada. Ela precisa lapidar alguns pontos na vida dela para que o negócio possa fluir. Porque, como eu sempre falo, os nossos maiores impedimentos não é o inimigo, somos nós mesmos. Então para a gente voar alto, a gente precisa se permitir ser tratado em alguns pontos. E eu estava orando em cima disso, e acho que foi sexta-feira que o Senhor me deu esse louvor aí que a gente acabou de cantar. E você vê que uma parte dele eu pus aqui, do Fernandinho, Eu jamais serei o mesmo. Ele fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia conforme a tua palavra. E esse é o ponto. Tem muitas coisas que não estão legal, e a gente precisa tirar esse caminho mau para deixar o negócio fluir e a gente alavancar mesmo, do jeito que o Senhor deseja. Então, é sobre isso que eu quero falar, e por isso que eu pus essa temática, de voar alto, que todo mundo aqui deseja voar alto, Todo mundo deseja ser realizado e despontar. E eu comecei a fazer e tinha muitas coisas para falar. Eu até nem quis colocar tudo numa pregação para não vir muito extensiva, muito corrido. Vai ser até um pouco mais rápido hoje. E a semana que vem eu vou falar de uma segunda parte. As duas são importantes. Então, abra comigo a sua Bíblia aí, em Números, no capítulo 13. Números 13. Acharam? Versículo 25. Diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente
e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E o versículo 1 do 14: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Até aqui. Não apareceu aí, gente? Não, né? Bom, vamos lá. Uma das coisas que é necessário, presta atenção, para a gente realmente alçar voos altos e que a gente precisa aprender é superar os medos que te impedem de você viver a sua promessa. Aqui, eu não sei se vocês lembram, aqui o povo estava espiando a terra para entrar na terra prometida. E dos 12 espias, 10 voltaram, falou: a terra é boa, linda, maravilhosa. Todos falaram isso. Mas 10 falou assim: lá tem gigante, não tem como conquistar. E acabaram chorando aqui, né? Alçaram, o povo chorou naquela mesma noite. Deus já tinha direcionado para eles a promessa, certo? Deus já tinha falado: eu sou com você, pode ir possuir. Mas o medo fez eles chorarem, com medo do tamanho do gigante, do que eles tinham. Eles acharam tão bom que acharam que era impossível. Então, quando você vê algo maravilhoso, você fala: nossa, é exatamente isso que quer, isso que eu quero. Mas aí, sabe, imediatamente a gente acha que é impossível. Então esse sentimento tomou conta deles. Tomou conta deles, por causa do que eles tinham que fazer para conquistar aquilo. E esse é um ponto que eu quero... Eu já preguei essas coisas diversas vezes, mas o que eu quero? Eu quero que a gente preste atenção, medite bastante, até porque é curto, mas tenta refletir nas nossas vidas isso, e aí a gente vai ver como que eles conquistaram, e a gente tem que fazer isso. Então, assim, eles ficaram com medo, eles ficaram apreensivos. Nossa, mas é tudo isso, né? Como você mesmo falou. E, nossa, mas tem gigante. Nossa, mas tem esse impeditivo. Nossa, mas é lá do outro lado. Ah, mas você tem que se disponibilizar a fazer isso. E às vezes a gente impede de viver a nossa promessa porque a gente não quer colocar o nosso sacrifício em cima. Não é verdade? O medo da desconfiança, do novo. Eu lembro quando eu, com 22, fui chamado para trabalhar lá no Rio. A priori eu não queria ir, meu chefe, meu antigo chefe me deu uma chacoalhada, falou: por que não? Mas o medo, né, do novo, morar longe, uma responsabilidade imensa, uma fábrica. Mas quando é promessa do Senhor, a gente não pode ter medo. A gente tem que ir adiante, tem que ir para cima. Eu me converti em novembro de 2001. Eu recebi esse convite 1 mês e meio depois, começo de fevereiro. E a gente tem que parar e prestar atenção nessas coisas, porque não adianta ficar chorando, não é verdade? Quem fica chorando vai continuar chorando, porque Deus não vai se compadecer e vai eliminar os inimigos para a gente entrar. Vocês estão entendendo? Nós que precisamos ir nos impor para que as coisas possam acontecer. E isso que aconteceu, nós temos que ser, por exemplo, como Caleb. Todo mundo reclamando, Caleb fez calar todo o povo. Ele falou: pera aí, Deus vai nos dar essa promessa, vamos perseverar.
Então as pessoas podem até murmurar ao nosso redor, mas a gente tem que realmente ir adiante para conquistar. A promessa, ela chega no tempo certo, no tempo de Deus. E a gente não pode deixar isso passar, porque aí se passou, já era. Toda essa geração, né, a salvo Caleb e Josué, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Mas aí eu te digo, por que eles não entraram? Por causa deles. Porque Deus mostrou. Às vezes a gente não sabe qual é, né? Aí Deus mostra. E aí quando mostra, fala só, entra e conquista. Se esforça. Não conseguiram. E quando a gente olha aí, vira um capítulo aí, ó, Números 14, versículo 24. Diz assim, eu vou ler do 21. Porém, tão certamente como... Aqui é Deus falando. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Aqui. Você vê que o fato não é somente da gente não viver a promessa, mas o fato é da gente provocar a ira de Deus. Por quê? Porque Deus prometeu e queria que o povo vivesse. Vocês estão entendendo? E queria que o povo vivesse. E aí o povo não vai viver por causa de quem? Dele mesmo. E quem que fica assim? O pastor deles, né? O Senhor. E o que Caleb tinha de diferente? É isso que eu quero trazer. Como que a gente soluciona isso? O meu servo Caleb, nele houve outro espírito e perseverou. Eu quero deixar palavras-chave aqui para que todo mundo, depois quando estiver vendo, grave isso. Caleb teve um outro espírito nele. Essa palavra espírito aqui é ruach, né, que é vento, espírito, alma. Ele tinha uma outra pegada, ele era impulsionado pelo Espírito de Deus, ele não se prendia. O ruach, né, o vento, o espírito empurrava ele. Nós temos que deixar isso na nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo impulsionar a nossa vida. E não ficar com medo na nossa alma. Deixar ele empurrar e perseverar. A promessa vai chegar. Não tem como. Não tem como. Vocês estão entendendo isso? Então, a chave para a gente vencer o medo de entrar na nossa terra prometida é a gente ter um outro espírito e perseverar. E por isso que eu até esqueci de comentar hoje, mas por isso que eu quero que você também de domingo tenha uma comunhão com Deus, sabe? Se precisar que ajude, mandar coisas de como ter, que não mandava um roteirinho, mas eu quero que vocês tenham um tempo de oração, porque Deus está falando muito nesse início de ano comigo. Então assim, é você colocar em oração, falar, Senhor, o que eu faço muitas vezes nas minhas orações é pegar o que foi ministrado e orar em cima. Senhor, qual que é a minha promessa? É essa aqui? Senhor, estou com medo de ir até lá. Me ajuda, me faz vencer isso. Eu quero ter um outro espírito, eu quero ter ousadia, eu quero ser como Caleb, eu quero enxergar diferente. Eu não quero enxergar o inimigo, eu quero enxergar o Senhor e deixar as coisas fluírem. E falar, Senhor, eu vou perseverar. Assim como Caleb, eu só vou parar o dia que eu estiver na minha terra prometida. Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Amém? Então a gente tem que se posicionar
dessa forma. Para mim, a chave, gravem isso, a chave para você viver você vencer o medo para conquistar a sua promessa, é a sua vida espiritual e a perseverança. Amém? Tá claro isso? Por que eu estou incentivando até vocês a desenvolver essa vida espiritual? Desenvolve isso e persevera. Desenvolve isso e persevera. Coloca naqueles quadros lá que eu gosto quando a gente põe as frases e tal. É assim, ó. Medo para entrar na promessa. Solução. Vida espiritual forte. Mais uma perseverança. Acabou. Né? Essas coisas vêm. Vai na mente assim, ó. E é isso que Caleb fez. Só ele e Josué entraram, porque eles tinham um espírito diferente. O resto fica olhando para a dificuldade. Ah, mas é longe. Ah, mas é na outra cidade. Ah, mas eu vou ter que pegar 3 condução. Ah, mas eu vou ter que me sacrificar. Ah, mas... Esquece. Se é a tua promessa, vai para cima. Porque se o Senhor prometeu, só não vai ser cumprido se a gente não entrar. Porque Ele já disse, entre e possua. Amém? Fala assim, Senhor, eu quero vencer. Eu quero. Fala de coração, fala, eu quero. Que todo medo que eu tenho para entrar na minha promessa, desafios, novidades, o mundo do jeito que está, Senhor, me faça vencer esse medo. Eu renuncio todo espírito de medo. E eu declaro que a partir de hoje eu vou ter uma vida espiritual mais ativa. Eu quero ser como Caleb, guerreiro, sangue nos olhos, e quero perseverar. E eu profetizo, com essa minha vida espiritual e com a minha perseverança, eu vou entrar na minha promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Segundo ponto. Abra aí em Mateus, no capítulo 6. Boa noite, mãe. Ó, deu para entrar assim, ó. Mateus 6. O versículo é o 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. O 33 agora. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tem bastante versículos que falam sobre esse tema que eu quero falar, né? Que é de ansiedade. Vários versículos. Mas eu quis pegar esse exemplo, que esse exemplo é o que o próprio Senhor Jesus falou. Sempre as palavras dele são as primeiras para a gente meditar. E até na minha Bíblia aqui, uma Bíblia de estudo, ele até fala dessa palavra aqui de ansiedade. E ele põe aqui, né, ó, entre aspas, dividir em partes. A palavra sugere uma distração, uma preocupação com coisas que causam ansiedade, estresse e pressão. Jesus prega contra a preocupação e contra a ansiedade, devido ao cuidado alerta de um Pai Celestial que sempre está atento às nossas necessidades diárias. Deus, ele sempre está preocupado com a nossa vida. Amém? Ele sempre quer nos cuidar com todas as coisas. Aqui a gente está falando da preocupação de comer, de beber, de vestir. Mas se vocês prestarem atenção que ele faz uma analogia até com a própria natureza, né? Ele fala de aves, ele fala de flores. Ele começa a falar de coisas que envolvem a própria natureza, que é uma criatura de Deus. E fala assim, olha, a flor se desenvolve, a ave tem o que comer. Quanto mais vós, nós que cremos no Senhor, somos filhos de Deus. Então, obviamente, ele nos coloca, né, como a cereja do bolo da criação. Deus já sabe o que cada um precisa. Amém? Deus já sabe o que a gente precisa. Então, por que a gente fica tão ansioso, tão dividido? Né? É bem interessante essa conotação, né? Porque é bem isso, né? A ansiedade, né? Ela te divide, né? Você fica pensativo numa coisa, numa, duas, três e por aí vai. Por que será que isso acontece? Isso acontece e o Senhor, ele dá 2 pontos aqui que eu acho que a gente pode meditar para a gente trabalhar a ansiedade dentro de nós. Primeiro, e eu queria saber a opinião de vocês, ele fala assim, olha para as aves do campo, tem que comer, tem isso, tem aquilo, para a natureza, a flor e tal. O que eu interpreto disso? Eu vejo que quando a gente está em contato com a natureza e a gente começa a olhar para o céu, a gente começa a olhar para a natureza, para as aves, para a flor, para a planta. Hoje fui lá para o monte, olhando para o meio de toda essa criação, a adrenalina já vai abaixando por si só, vocês não acham? Já não te traz uma calmaria? Vocês não acham? Fala aí para tomar um pouco. Não traz? Com certeza. Isso ele mexe com você. A gente precisa ter mais contato com a natureza. A gente precisa ter esse tipo de contato pra gente, sabe? Por isso que pelo menos uma vez na semana eu gosto. E, aliás, todo dia de manhã, quando eu venho orar, ficam uns passarinhos aqui, né? Às vezes eu paro, só fico escutando. Mas é justamente com base nisso, né? Porque Deus, Ele quer que a gente, calma. Olha ele ali, tá morrendo? Não tá, né? Então não vou deixar faltar nada para você. Então eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem para trabalhar a ansiedade é a gente ter mais contato com a natureza. Se a gente fizer o contrário, por exemplo, vai para uma cidade como São Paulo, que os caras vivem no meio do concreto, da poluição, do trânsito, você vê que é tudo a milhão, né? Aí você começa a ir mais para o interior, até Nordeste, né, onde o povo tem mais contato com a natureza, às vezes tem uma condição financeira infinitamente menor, né?
estrutura infinitamente menor, hospital, alimentação, e vivem mais do que o cara que mora no meio da loucura, não é? Por quê? Porque eu vejo que o contato com a natureza, ele nos abaixa a adrenalina. Você volta mais tranquilo, você volta mais em paz. Não é verdade? Então a gente tem que ter mais contato. A gente tem que ficar no meio do mato, sabe? Orar no meio do mato, ficar sozinho, relaxar, baixar, né? O nível de ansiedade, se dividir e tal. Se for o caso, nem leva celular. Relaxa. A gente precisa aprender a focar, como o Senhor está falando. Ó, vai para o meio do mato aí. Vê a natureza, olha para o céu. E aí quando você estiver lá, medita no outro ponto que ele falou. Ele foi lá, buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O que é o correto de fazer. O que é o justo de fazer. Então eu vou te falar qual que é a solução para a gente tratar a ansiedade. É se isolar no meio da natureza, começar a perceber as coisas para baixar essa adrenalina e também falar, Senhor, como eu posso implantar o teu reino e trazer justiça para o teu reino nessa terra. E aí cada um tem uma forma de poder fazer isso. E ele vai mostrando. Ó, trata assim lá na clínica, faz assado, faz assim, faz isso, faz essa coisa a mais, muda isso. E você vai com, só vai com um papelzinho e uma caneta e vai só... É isso que falta. É isso que eu estava te falando. Isso é a comunhão com Deus, né? É você vai com um papelzinho e uma caneta e vai orando, e o Senhor vai te mostrando, você vai anotando. Aí você conversa com pessoas mais experientes, né? E o negócio flui. E você nem entrou naquela correria, naquela loucura. Não é verdade? Então, a chave é isso aqui, ó. Simples também. Não é simples? Você começa a ver que tudo ele leva para uma solução. Ó, a gente falou do medo. Para vencer o medo de impedir a promessa. A solução, uma vida espiritual, outro espírito, né? Uma vida espiritual diferenciada e perseverante. Agora a gente está falando de ansiedade, que a gente precisa tratar a ansiedade para a gente estar apto a viver as coisas, senão a gente toma o pé pelas mãos, né? Toma decisões erradas e tudo mais. Como que é a solução? Olha para a natureza, vai para o meio do mato, né? Olha diferente. Busca o meu reino e a sua justiça, e a minha justiça, que é novamente uma vida espiritual, certo? Tudo envolve a vida espiritual, cara. Tudo envolve a vida, porque é ela que Deus vai te moldando, falando, muda isso. Ó, não fica mais pensando nisso, não seja ansioso assim. Ó, não precisa ter esse medo. Faz isso aqui, faz, né? E o negócio vai fluindo. E a gente às vezes está careca de saber desses versículos e não coloca. Por isso que eu gosto de deixar as coisas simples. Ó. Ansiedade, olha para a natureza, o reino de Deus. Né? Ó, que nem eu falei do meio do outro lá. Ó, você tem que deixar isso na geladeira, onde você vê, para você falar, eu vou seguir dessa forma. Entendeu? Aí quando estiver muito ansioso, o coração... Não, vai andar, vai para o meio do mato, entendeu? Às vezes nem fica aqui no quarto, vai para o mato, olha para o céu, né? E começa, Senhor, o que é a tua justiça? Eu quero isso, eu quero fazer isso acontecer. Amém? Amém. Simples também, não é? Fala assim, Senhor, eu não quero andar ansioso, dividido. Eu quero, Senhor, aprender a te buscar, olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para os animais, para as aves e trazer essa tranquilidade, essa paz.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa E que o Senhor me possa mostrar me mostrar quais são os pontos que eu tenho que fazer para agir no teu reino, de acordo com a tua vontade e a tua justiça. Em nome de Jesus. Faz isso na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvida, vamos conversar aqui ou no final, assim, mas como que eu posso implantar o reino? Né? Como que eu posso... Porque eu quero deixar as coisas claras, porque, eu tenho falado muito com você, né? Você vê como eu estou desfocando de tudo que me tira, né? E eu estou, é no reino, naquilo que eu acredito que é a vontade de Deus para mim. Acabou, eu não vou perder tempo com o resto. E é isso que eu estou querendo passar para vocês, né? Para que vocês possam entender e fazer a mesma coisa. E voar. Deus quer que a gente voe esse ano. Amém? Mas a gente tem que tirar esses impedimentos da nossa vida. Amém? E aí como eu falei que eu só trouxe poucos, eu vou trazer mais um aqui que é muito legal. E eu quero que vocês prestem atenção nele. Eu vou ler alguns versículos, que eu separei alguns versículos desse aqui. Mas já me adiantando, um terceiro ponto que a própria profeta Ana Mendes falou é da gente tratar as rachaduras internas na nossa vida, né? E quando a gente começa a falar em rachadura, eu fico pensando o que é uma rachadura, né? Se olhar nas paredes, às vezes tem uma rachadura, né? Se a gente começar a ver a própria questão, infelizmente, né? De Brumadinho, né? Não, então, eu sei, mas assim, as coisas começam a rachar, começa a ver as coisas. E se a gente não dá a devida atenção, uma hora o negócio explode. E aí sobra para todo mundo que está ao redor. E aí eu fico pensando, o quanto de rachadura que nós temos dentro de nós, e que a gente às vezes impede de, né, refazer a base ali, para deixar a gente voar. Então, assim, eu coloquei aqui alguns pontos para tratar essas rachaduras internas. O primeiro ponto que eu queria falar, eu vou usar 2 versículos para vocês prestarem atenção. Abre aí, Mateus capítulo 20. Já estamos em Mateus aí mesmo? Mateus 20 e 24. Mateus 20, 24. Diz assim: E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, que seja o servo. 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, a primeira coisa para a gente evitar rachadura. Aqui, Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, chegou e falou: Jesus, quando você estiver na sua glória, você não pode colocar, né, um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda? Presta atenção nisso. Não pode colocar dessa forma. Quando ele falou isso, Jesus, as pessoas que estavam ao redor, presta atenção, porque isso é muito prudente. As pessoas que estavam ao redor, Jesus nem respondeu. Já ficaram indignadas. Tipo, dos 12 apóstolos, 2 eram eles. Versículo 24 fala: os 10 escutaram isso e ficaram indignados. Já começou a rachar. E olha a sabedoria do Senhor Jesus, como a gente tem que tratar.
versículo 25. Então Jesus chamando-os para si, na hora. Ele pegou, vem aqui. E aí ele explicou. O que eu estou querendo dizer? Estava começando a criar uma rachadura naquele grupo, não estava? Por causa de uma circunstância. E a gente vive em grupo, na faculdade, no trabalho, em casa, em todos os lugares. A gente vive em sociedade. Quando a gente começar a ver a rachadura, não é, vou pro meu quarto, esquece, não sei o que, não sei o que lá. O que Jesus fez? O que ele fez? Na hora, ele matou a raiz, ele matou na raiz o negócio. Ele chamou os 10 e falou assim, peraí, o que quiser ser o primeiro, vai ser o último. O que quiser ser servido, vai servir. Esse é o grande. Esse e o que dá a sua própria vida em resgate de muitos. E aí eu fiquei pensando nisso. Olha como que Jesus é maravilhoso. Olha como que ele treinou e trabalhou um espírito de facção, né? De rachadura, de intriga. Ele falou assim, parou com toda a briga, parou com toda a intriga. Como a gente resolve isso? Quero ver quem vai querer servir mais. Quem é que vai servir mais? Quem vai querer dar a sua própria vida em resgate de muitos? Você vê que ele mudou o foco total. Concorda comigo? É desse jeito que a gente precisa entender como a gente evita a rachadura. A gente evita a rachadura não falando da rachadura, mas falando dos princípios de Deus. E o princípio de Deus é, vamos servir e vamos dar a vida pelos outros. Ponto. Bom, aqui Jesus está falando de caráter, né? De caráter. Então, assim, né? Por isso que a gente fala, caráter é a base de tudo. E quando você quer falar de caráter, como é que você molda o caráter de uma criança? É fazendo o quê? Servir. E o que está tendo hoje? Por isso que as crianças hoje em dia estão assim. Desobedientes. Porque não ensinam elas a servir, mas a ser servido. Mas Jesus no meio ele já deu assim, falou, para a gente resolver essa questão de intriga, de confusão. Porque, a gente tá falando aí de uma mãe que mima. De uma mãe boa, Você bem entendeu? Lembrado. De uma mãe que mima, que está pedindo privilégios para os seus filhos. Ainda ela não está ensinando caráter. Olha, boa, verdade. Você entendeu? Então tá faltando nesses tempos ensinar sobre caráter. Você está falando de princípios. Jesus está falando de princípios, ou seja, de caráter e de atitude de uma mãe que quer privilégios, ou seja, mimar. Você falou bem. Então, as pessoas... Mãe querendo privilégios para os filhos, e Jesus trata os filhos como? Não dando tudo, não criando como um príncipe, como uma princesa, mas falando assim, quem que vai servir? Quem que é o que vai servir aí? Quem quer ser o maior? Eu! Então você vai servir mais. E mais, é dar a sua vida em resgate por muitos. No meio. Então... Você vê como que a gente evita a rachadura, não é verdade? Como que a gente evita as coisas de ganhar forma. É na base, né? É na base. Pela engenharia, a rachadura, ela é devido ali à base, né? Como é que fala, Rô? É a base, né? A fundação, a fundação. né? Que a gente tá falando o quê? De infância, né? A fundação. Que é o dia de amanhã que dá a rachadura. Não é assim que você acabou de construir, já vai dar a rachadura. Já vai dar. Então, acho que ficou claro, esse versículo muito claro de como a gente evita as rachaduras, né? Tratar na hora, servindo e se doando pelo próximo. Simples, certo? Tá na palavra aqui, essa parte que você falou aqui, que Jesus falou para dar a vida. Aí no 29, 28. Bem como o Filho de Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja,
aquele que quer ser o maior é o que tem que fazer mais sacrifício. Exatamente, exatamente. É o que tem que servir e com sacrifício. Não é só pega ali, não. Algo que às vezes é sacrificioso para ele mesmo. Faz isso. Porque as doenças estão surgindo, né? Porque as pessoas têm medo, que foi a palavra que você leu antes aí, né? O pessoal ficou com medo. Então, as pessoas têm esse medo porque eu não quero me sacrificar tanto. As pessoas querem alto, querem chegar mas não muito querem alto, sacrifício. mas o sacrifício tá zero. Então isso, né? Então quando elas sabem que você vai conseguir, mas vai ter que ter aquele sacrifício, aí vem aquele desespero, aquela dor, né? Então assim. Por isso que os profetas estão falando, quem tem que se tratar para voar alto? Essas pessoas. Fala assim, Deus tem grandes coisas para você, mas quebra isso, né? Se sacrifique, pague o preço, vá para cima. É assim que as coisas funcionam. Vai pra chuva, né? Vai pra chuva, oxe. Tem medo não, gente. Tem medo não, fácil. O ruim nessa vida é viver sem Deus. Agora, quando a gente está com Deus, filho, pode vir o que quiser. Entendeu? Até arrepia aqui, Porque com Ele, tudo fica pequeno. Certo? Porque isso mostra o quanto nós cremos nele. Se a gente demonstra medo, insegurança, ansiedade, mostra uma falta de confiança nele. Né? E um outro ponto, então, aqui eu quis mostrar um tipo de divisão, evitando essa rachadura. E eu quero falar de outra também. Abra aí em Atos, no capítulo 15, 36. Boa noite, Fá. Atos 15, 36. Presta atenção nesse versículo. Acho que vocês não conhecem esse versículo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado de Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não o tomassem consigo, aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E o versículo 40 diz assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Até aqui. Não sei se vocês entenderam esse versículo. Paulo e Barnabé eram os dois apóstolos da igreja primitiva. E eles tinham feito a primeira viagem missionária, pregando toda aquela região lá do Oriente Médio e tudo mais. E eles tinham voltado. E eles estavam planejando, e numa dessas viagens, Marcos estava, e no meio da viagem Marcos foi embora. E continuou os dois. E eles estavam programando a segunda viagem missionária. E no que eles estavam falando, Paulo e Barnabé falaram: então, vamos lá para a segunda? Vamos, em todo lugar que a gente pregou, vamos voltar para ver como estão, que é o que ele fala aqui no versículo 36. Vamos fazer isso. E Barnabé virou e falou assim: então, vamos falar para o Marcos ir junto, Paulo. Paulo falou: não vai não. Ele já saiu, não vai voltar não, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E houve uma contenda entre eles, uma briga entre eles, uma discussão entre eles. E o que acabou acontecendo? Barnabé foi para um lado e Paulo acabou indo para outro. E aí esse aqui chamou João e esse aqui chamou outro. Evitar rachaduras. Em que sentido? Tem coisas, isso aqui é princípio básico também. Tem coisa que não tem tanta, vamos dizer assim, importância para as pessoas. Se a gente vai tomar uma Pepsi ou uma Coca, para mim, tanto faz.
Mas tem coisas que são princípios assim, muito fortes na vida de um e do outro. E para isso, as pessoas precisam estar em concordância. Porque se elas não estão em concordância, as coisas não vão caminhar na vida delas. O que eu estou querendo dizer? Se os dois estivessem juntos e fossem juntos, eles iam ficar discutindo a viagem inteira. Ou porque levou, ou porque não levou, né? Porque um queria levar e o outro não levar. E aí eles acabaram se separando e foram para dois lugares distintos. E isso para mim reflete muito o que é a igreja hoje em dia. A gente tem que estar escutando aquela que a gente concorda, conhece. Mas vai ter hora que a gente não vai concordar do jeito que aquela é. E não tem problema. Ele só faz de uma maneira diferente. A gente não precisa estar obrigado a algumas coisas. Isso vale para casamento, isso vale para todas as áreas das nossas vidas. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, a separação ela é prudente para que não fiquem juntos e aí aconteça de fato, né? A briga, a rachadura, a discussão, a mágoa, a raiva, o ódio, né? Então, melhor aqui, você não acha que ali é melhor? Eu acho que ali é melhor. Então, vai para lá que eu vou para cá. Simples. Nenhum dos dois deixou de ser servo de Deus, certo? Nenhum dos dois deixou de ser apóstolo, certo? Agora sim, não tinha um ponto-chave em comum. E isso é extremamente importante para quê? Para que não tenha rachadura na vida das pessoas. Amém? Estão entendendo? Concordam? Então, sabedoria. Aquilo que é chave na nossa vida, a gente tem que encontrar para estar junto. Porque se não for, se começar a gerar aquele sentimento de raiva, de ódio, de angústia, vai criar rachadura. Então sai. Melhor. E aí vive os dois separados e glória a Deus. Amém? Vocês entenderam? O ponto é, tem pontos que às vezes é melhor estar separado do que junto. Porque se estar junto pode criar uma rachadura muito forte, né? E aí gerar mágoa, gerar angústia, a pessoa se esfriar na fé, desviar do evangelho, e por aí vai, né? Então aqui, essa primeira parte eu quis falar para a gente evitar a rachadura. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo e último ponto que eu quero falar para vocês, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Show, amor? Deuteronômio 17, versículo 8. Presta atenção, hein? Ele diz assim: quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, e não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. E aí ele continua. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas aqui tem pessoas que elas já estão acabadas. A pessoa já está com uma rachadura, assim,
eu digo assim, tem pessoas que já estão com rachadura. Primeiro ponto eu falei para evitar, certo? Agora esse ponto é a pessoa que já está ferida, que já está com dificuldade, que já está com uma situação difícil na vida dela. Aqui, a palavra, esse é um dos versículos que eu mais gosto do Antigo Testamento, aqui do Pentateuco. Eu não sei se vocês entenderam. Está até aqui, ó, consulta dos sacerdotes. Resumindo, o que diz esse tempo, esse versículo, essa parte? Ele fala assim, você está com uma situação difícil, ele põe aqui, ó, difícil em juízo, coisa de sangue, demanda, ferida, ou seja, você está machucado, está ferido, está com uma situação difícil para resolver, você vai fazer o seguinte, ó, isso aqui é Moisés falando para o povo, gerando uma nação. Quando vocês estiverem com uma situação difícil, uma ferida, uma coisa difícil de resolver, um problema, você vai falar com duas pessoas. Quem? Com o sacerdote e com o juiz. Você vai levar a tua circunstância diante do sacerdote e do juiz, vai apresentar diante dele, vai falar de toda a situação, e quando ele te escutar, ele vai dar o norte, que é o que fala aqui, ó, conforme tudo que te ensinarem no versículo 10. O sacerdote, obviamente, buscando aquilo que é a vontade de Deus, o juiz falando daquilo que é o correto, o que é o justo, vai falar assim, ó, você veio aqui, Daniel, ó, faz isso, isso e isso. E ele continua falando, tudo que eles te falarem, você vai seguir estritamente ali, ó. Você não vai se desviar nem para um lado nem para o outro. E ali naquela época da lei, quem não fizesse isso ia até ser eliminado do povo, né? Não falou que é condenado à morte. Condenado à morte. Então, mas vamos pegar o princípio, ninguém precisa morrer. Não. O ponto é... Mas aqui até fala de crime. É. Então, mas... Por quê? Porque eles entendem que aqueles dois, o homem de Deus e o juiz, são as pessoas mais corretas para te dar um norte na tua vida. Para tirar a ferida, para tirar o problema, para tirar a situação difícil. E isso é uma coisa assim, ele até fala aqui, né? Ó, e nunca mais se ensoberbeça, ele fala no 13. Porque se a pessoa vai, escuta e não segue, é que ela está achando que ela é mais... Exatamente. Entendeu? Não, mas peraí, ó, você não me conhece, sabe? Não, e dá a dica aqui, ó. Se você vê que uma pessoa, nossa, ela é difícil de obedecer, ela não obedece, ela não ouve ninguém, Deus fala que é uma pessoa orgulhosa. Orgulhosa. Então o orgulhoso, ele não escuta, porque ele sempre o quê? Se acha o certo. E aí é difícil uma pessoa dessa ouvir um juiz, ouvir um sacerdote, ouvir quem tem mais sabedoria. Isso aí. Então essa pessoa, né, Deus fala que ele, nesse período ele tenta cortar isso da raiz. Isso aqui é outra coisa que Deus tenta cortar da raiz. Exatamente. Né? Deus manda punir, né, num sentido assim, para tirar o orgulho da raiz, para não aquilo contaminar. Que aí parte para uma rebeldia, né, a contaminação do grupo. Isso aí. Né, a não obediência, o orgulho, dá problema. Então vocês viram o quão importante é a gente, de feridas em feridas, a gente ferido, ou com coisa difícil, a gente buscar o sacerdote e juiz, né? Se tiver um juiz aqui, está falando consulta ao sacerdote, mas são pessoas guiadas por Deus para trazer uma direção debaixo da vontade e da justiça de Deus. Acabou. É isso. Isso resolve o problema. Mas você vai e escuta. E segue. Porque se a gente não segue, isso fere o coração de Deus, como a gente viu aí. Porque Deus levantou essas pessoas para trazer justiça e a vontade dele nessa terra, né? E as pessoas não seguem, aí fica difícil. E hoje em dia tem muita gente que está sofrendo, por quê? Porque não escuta o pastor, porque vai buscar um conselho e não escuta, né? Escuta e toma outra decisão. E as pessoas não estão escutando nem a Deus,
Então, mas daí ela vai buscar o pastor, que teoricamente é o sacerdote. Não, mas é o que ela fala. não está ouvindo a Deus, não porque ela não está conseguindo. Ela não está Entendi. concordando. Então, ó, é uma lição essa daqui. Vamos ficar firme. Aquilo que vocês tiverem, quem está escutando aí também pela internet, de ferida, isso aqui me dói. Ó. Falar dessa circunstância me dói. Falar dessa pessoa me dói. Falar desse ponto me dói. Não, aqui fala mais de dúvida, né? Não, ele fala de tudo. Ele fala de ferida, ele fala de situação difícil, ele fala de situações de sangue, que é o que eu entendo assim, situações, né, até finais aí, né? A gente tem que procurar o sacerdote, né, o pastor, a pessoa que vai saber orientar. Não é para ficar nesse ponto. Esse é o ponto. Amém? E o último ponto, eu não vou nem falar para vocês abrirem. Eu vou para agilizar aqui porque já está terminando. Mas é desse mesmo ponto. Aqui a pessoa, ela está ferida, mas ela ainda consegue ir até o sacerdote, certo? Mas lá em Lucas 10 fala da parábola do bom samaritano, que vocês conhecem, né? Que tinha uma pessoa caída, aí ela não conseguia absolutamente nada, né? Pessoa caída, derrubada. E passou um, passou o outro, ninguém deu atenção para ele. Aí passou o bom samaritano, né? A pessoa boa. Olhou, e no que ela viu aquela pessoa, a Bíblia diz o seguinte, né? Ele fala o seguinte aqui: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramou-lhe o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou mais 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo quanto você gastar, eu te pago quando eu voltar. E aí esse é o ponto que eu quero terminar. Tem pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, tão quebradas, impedidas de voar, que o que ela precisa? Ela precisa que alguém olhe com compaixão para ela e seja esse bom samaritano. Que essa pessoa cuidou das feridas, é você tocar na ferida. É quando uma ralava lá, passava o mertiolate, né? É você mexer na ferida para curar. É isso que está me ferindo, essa pessoa, essa circunstância, é mexer nisso para tratar. É você aplicar o azeite e o vinho, que é o que? O azeite é o que traz a cura. É o que fala lá em Marcos 6,13. Eles ungiam com óleo as pessoas enfermas. Então é você tocar na ferida, é você curar a ferida. E aí ele ainda pegou, carregou, levou numa hospedaria, deixou ele lá e falou assim: ó, tudo que você gastar com ele, eu vou voltar e eu te pago. Isso que significa? É que você vai bancar aquela pessoa, obviamente, né, dentro de um limite, de um entendimento, de um discernimento. Olha, ela vai ter que ficar restabelecida no mínimo de dignidade. Eu vou ajudar ela. Aí a hora que ela começar a ficar de pé, eu consigo? Aí ela toma o rumo dela. Aí pega o seu leito e anda. E é desse ponto que mais uma vez a gente fala de como tratar as feridas. Então, se o primeiro exemplo lá do Antigo Testamento, a pessoa, se ela está ferida, mas ela está conseguindo andar, ela tem que ir até o sacerdote, até o pastor, essa daqui ela está acabada, ela não consegue nem andar. Uma pessoa de bom coração precisa ir até ela, mexer na ferida, curar a ferida e bancar ela até ela se restabelecer e andar. Esse é o bom samaritano, né? Isso é o que o Senhor deseja. Então, se você está assim, irmão, se identifique, porque para que você possa voar nesse ano, você precisa tratar todas essas coisas. E eu sei que tem pessoas assim. Enquanto essas feridas não forem tratadas, curadas, a gente não vai conseguir fluir e voar do jeito que o Senhor deseja que a gente voe. Amém? Fala assim: Senhor, eu quero evitar rachaduras na minha vida.
Mata na raiz, Senhor. Mata na raiz. Tira todas as confusões. Tira todas as confusões. Que eu possa estar pronto Que eu possa estar pronto para te servir. para te servir. Que eu possa andar Que eu possa andar em concordância em concordância com as com pessoas. as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que eu possa ser tratado Senhor, que eu possa ser tratado nas minhas feridas, nas minhas feridas, nas situações nas difíceis. situações difíceis. Que eu possa buscar que eu possa buscar ajuda ajuda com o pastor, com o pastor, com o sacerdote, sacerdote, para que possam me orientar. para que possam me orientar. E que eu possa obedecer. Que eu possa Me obedecer. dá força Me nisso. dá força nisso. E Senhor, E Senhor, se eu conhecer alguém, se eu conhecer alguém, ou se eu for essa pessoa, ou se eu for essa pessoa, que eu não consigo nada, tô acabada, que não consigo nada, tô acabada, que o Senhor que levante o Senhor levante pessoas para virem até mim para virem até mim e me ajudar, me ajudar, cuidar das minhas feridas, cuidar das minhas gastar o feridas, seu tempo, gastar o seu tempo, para que eu possa me restabelecer. para que eu possa me restabelecer. Senhor, eu quero Senhor, eu quero que neste ano de 2020 neste ano de 2020 eu possa voar. eu possa voar. Portanto, eu te peço, Portanto, eu te peço. trata todas as minhas feridas, Senhor. Trata todas Em as minhas nome de feridas, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muita coisa, né? Por isso que eu quis separar, né? Senão já ia ficar coisa demais, né? Mas olha, tratem as suas feridas, viu? Você também, trata as suas feridas para que você possa voar, porque é muito sério o que o Senhor está falando. Essas coisas travam a vida das pessoas. E tem que destravar para que ela possa voar em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do Senhor teu Deus. Se abra para ser curado, para que você possa voar neste ano, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo para todos aí, Deus abençoe. Fica na paz.